Doutor, você se converteu antes ou depois? Essa pergunta já me fizeram, né? Os pastores, que dia que você converteu? Foi o dia que você batizou? Dia 15 de novembro de 2015? Ou foi antes? Na verdade, eu tive uma experiência ímpar com Deus em 93. Eu posso dizer que eu fiquei louco, né? Comecei a ouvir vozes assertivas. E aí fui parar até no centro espírita para entender essa caminhada. Mas eram vozes proféticas, enfim, tudo que foi dito aconteceu na minha vida realmente. E aquilo mudou. Então, um cidadão que era cirurgião, eu me dizia que era ateu, graças a Deus. Ou seja, não acredito em nada, acredito na ciência. Mas depois que eu comecei a ter contato com esse mundo espiritual, aí eu fui conhecer até Chico Xavier. É mesmo, Por incrível que pareça, o Chico Xavier foi em 99, ele faleceu em 2002. Ele falou uma coisa que mudou a minha vida. Por incrível que pareça, ele falou assim: Pedro, não fala que você é espírita. E seja cristão, vai conhecer Jesus. Falou isso, é? Então ele jogou assim. Eu também fui evangelizado dentro do centro espírita. Sim, então. Mas no meu caso foi um bêbado que entrou no centro espírita. Ele era desviado de uma igrejinha na frente. Sim. Entrou no centro espírita. Era uma quarta-feira, 19 horas. O pai de santo já estava bêbado. Ele jogou no chão aquele altar ali. E o pai de santo tentou segurá-lo e não conseguiu porque estava muito bêbado. Aí ele virou para a plateia, tinha umas 30 pessoas. Falou: Deus não está aqui não, vocês estão achando que vocês estão buscando Deus? Está aqui não, aqui quem está é o mal. Deus está naquela igreja evangélica ali. Eu não devia estar aqui não, eu estou desviado. Tomei uns goles e passei aqui. E aí pronto, aquilo ficou dentro do meu coração e depois eu fui atrás. E aí eu me converti, acredite? Pois é, eu acredito, porque no meu caso foi a mesma coisa. Eu estava procurando Deus. E o Chico Xavier plantou essa semente no seu coração. Fui em diversas igrejas aí pentecostais, fui procurar Deus no Seixonoye, no budismo, entender a minha mente, inclusive, do que são essas vozes, né? Claro, depois não saiu as vozes, ficaram um pensamento que não é meu. Sim. Então é a forma que a maioria das pessoas me pergunta: é voz como você está? Não, claro, senão a gente fica louco mesmo, claro, né? Ficar ouvindo a voz. Então vem um pensamento de uma inteligência muito superior que não é a minha, e aí você começa a diferenciar esse tipo de pensamento, né? O contato com o sobrenatural. Nós não estamos familiarizados com esse conceito de que o sobrenatural existe e que nós podemos interagir com eles. Aliás, do ponto de vista da Bíblia e também do ponto de vista da ciência, o sobrenatural, ou essa coisa metafísica, ela é muito mais real do que o físico. Porque o físico é muito limitado. Tudo que é físico, a partir dos nossos 5 conceitos, né? A visão, audição, tato, paladar, tudo isso é muito... nosso senso de captação dos sinais é muito restrito. Então, agora, na metafísica, né, nesse mundo espiritual, é onde as coisas acontecem. Que nós chamamos hoje, e entendemos pela Bíblia, o mundo espiritual, onde tem a presença de Deus, dos anjos, também dos demônios, das forças das trevas. Agora, o que fez você deixar de ser um cirurgião gástrico, né, concreto, mexer com o corpo do ser humano e entrar nessa área da mente subjetiva, tanto da psiquiatria quanto da psicanálise? Então, quando a gente, no meu caso, eu vejo que foi uma coisa sobrenatural de Deus na minha vida. Então, eu acredito que todo cidadão que tem uma experiência sobrenatural, a vida não vai entrar naquela caixinha. Sim. E no meu caso, eu fui buscar respostas para aquilo que estava acontecendo comigo. E, em geral, o que acontece com os meus pacientes hoje, inclusive nesse campo da saúde mental, as pessoas, em primeiro lugar, vêm buscar uma resposta para o sofrimento. Sim. Então eu fui buscar a resposta para o meu sofrimento. E o meu maior sofrimento é que tinha um propósito com a minha esposa, que está aqui nos assistindo. E, de repente, minha vida era um caos. Minha vida familiar, eu tinha dinheiro, era médico, eu tinha uma posição social. Mas a paz eu não tinha. Sim. E aí, esse direcionamento, na verdade, eu fui buscar para que eu tivesse paz na minha vida, na minha relação, na minha família, e principalmente no propósito que eu tinha de ter uma família. Eu não conseguia ter uma família. Então, toda a ciência que eu estudei, essas pós-graduação, me transformou numa pessoa arrogante, me transformou numa pessoa que sabia tudo, ela não sabia nada. Meu paciente tinha que me obedecer, porque eu sou médico, né? Ficava batendo a receita na cabeça dos outros. Eu sei, você não sabe. E mal sabia eu que eu não sabia nada. Tinha alguma coisa muito diferente. E, claro, Deus me provou que ele existe em todos os lugares, realmente.
E aí eu tenho um monte de história para contar Sim. dessa tal da conversão. Sim, sim, sim. Eu até respondi uma vez, o pastor, que dia você se converteu? Cara, para mim, todo dia eu me converto. Eu acordo de um jeito, batendo na minha esposa, de repente cai a ficha, eu tenho que mudar. Sim. Então, é o renovo, né? Que os pastores falam, não, é o renovo. Então, todo dia é um renascimento. Todo dia eu tenho a necessidade de ver o que eu errei no dia anterior e corrigir a minha conduta, o meu pensamento. E aí entra a razão, né? Então vem a ciência. Sim. Porque você experimentar o sobrenatural de Deus, no meu caso, não foi... Eu costumo dizer assim para as pessoas que estão ouvindo. Eu tive uma experiência do Espírito Santo falando comigo. Sim, então, claro. é o dom espiritual. Sim. Então, o dom espiritual surgiu na minha vida. Não deu para eu ser mais cirurgião, porque aí veio esse dom de ouvir Deus e ter esse direcionamento. Mas a ciência, todo esse conhecimento, junto com esse dom, me tornou essa pessoa. Eu costumo dizer assim, o que transformou minha vida foi o dia que eu literalmente conheci Jesus Cristo. Graças a Deus. Porque é diferente. Sim. Ou você tem, né, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A trindade, para mim, é muito bem definida. Então, se eu tenho um dom de cura, seja física, e aí eu vou dar dom de cura física, dons de profecia, dom de qualquer coisa. Se eu não tiver os princípios de Jesus, realmente eu nada seria, porque é o princípio do amor. Sim. Então, eu amava mais a mim mesmo, que hoje em dia está muito comum falar que as pessoas são narcisistas. Sim. Eu era o próprio narcisista, imagina. Tem um cérebro, tem um conhecimento, tem um dom, e não reconhece que toda a glória é do mundo espiritual. Esse era o Pedro Nari. Então, mas para eu entender que existe um Deus Pai, eu preciso praticar o ensinamento de Jesus. Uhum. E para praticar o ensinamento de Jesus, o que eu costumo dizer para os meus pacientes, não é fácil. Porque se a minha esposa está brigando comigo, ou seja, está batendo na minha face porque eu até estou errado, e eu não der ao outro e falar, cara, vocês têm razão, então eu passei a olhar para ela com um outro olhar. Sim. Ela não é minha inimiga. Eu olhava e falava, você não é minha inimiga, apesar de eu estar com raiva de você estar me corrigindo. Então eu descobri que este relacionamento conflituoso foi o meu maior laboratório de aprender a amar uma pessoa. Sim. Em primeiro lugar, e depois poder transbordar esse amor para outras pessoas. Então, a família para mim é uma coisa muito importante. Isso. Porque se Deus dá um mandamento através de Jesus, que nós devemos amar o mundo espiritual, amar a Deus sobre todas as coisas, é o mundo espiritual. E ao próximo como a ti mesmo, ou seja, se eu não amar a mim mesmo e não aprender a amar uma única pessoa e querer amar toda a igreja como pastor, toda a igreja, todos os meus pacientes como médico, enfim, qualquer profissão que vai me dar destaque do meu ego, eu amar mais aquelas pessoas que eu estou chamando a atenção com o meu conhecimento, para mim virou narcisista. Sim. Então era um grande narcisista. Que é amar a si mesmo e os próprios pensamentos. O que Deus fez comigo nessa conversão, nessa trajetória que eu costumo dizer, que nem o filósofo Kierkegaard. O cristianismo, para mim, é uma experiência contínua de uma vida que todo dia tem a chance, então, de converter. De olhar para ela e ser uma pessoa cada dia melhor. Claro. Então, essa é a minha conversão contínua. Maravilha. O apóstolo Paulo usou uma expressão maravilhosa quando ele diz: o saber ensoberbece. Isso realmente é uma coisa que a ciência, a ciência tem virtudes fantásticas, mas também tem defeitos, como a espiritualidade ou a religiosidade também. A religião, por exemplo, foi extremamente soberba na Idade Média. Foi tão soberba que ela se apossou dos conceitos científicos e fez algumas definições esdrúxulas, como o dilema de Galileu e a igreja. Então, o que nós entendemos, o resumo da ópera é a humildade sempre. A gente sabe muito pouco. Sim. Por mais que você estude, por mais que você faça doutorado, pós-doc, não importa. A gente sabe, pela própria ciência, a gente só consegue saber 4% do universo. 96% de todo o nosso universo é absolutamente desconhecido. Esse dia eu estava conversando com um cientista amigo meu, e ele falando, pô, você já pensou, professor da UNB, a gente sabe quase nada. Eu falei, pois é, 4%, matéria escura nós não sabemos o que é ainda, energia escura não sabemos o que é. Agora com James Webb lá em cima, fazendo as fotos, começou a decifrar um pouquinho da origem do universo. Mas enfim,
humildade acima de tudo. A gente não pode arrogar que sabemos tudo ou que somos o dono da verdade. Né? E nenhum saber pode trazer isso. Nenhum profissional pode desenvolver esse perfil, porque, infelizmente, isso é pequeno, isso não é bom, isso não é maduro. Estou falando porque todos nós convivemos com zilhões de profissionais. E essa é uma marca que é importante a gente saber que quando alguém realmente contribui, uma das grandes marcas dele é ter humildade. É ter humildade para ouvir colegas, para dar opinião, né, junta médica, por exemplo. Eu gosto desse conceito demais. Porque um colega traz uma visão, outro traz outra. Quer dizer, ali na multidão desses conselheiros, você acha a sabedoria, não é isso que Provérbios fala? Então, muito bom. Parabéns, doutor, por essa caminhada e por você hoje representar, né, essa figura importante.